A gente sabe bem como é. As notícias sobre economia mudam todo dia. E aquela sensação de instabilidade financeira, né? Ela acaba afetando todo mundo. Mas e se a solução para isso não estivesse nas últimas tendências do mercado, e sim em princípios de séculos atrás? Com base num artigo da CBMC, a gente vai mergulhar numa sabedoria que não envelhece sobre como lidar com o dinheiro. É exatamente essa sensação, não é verdade? Uma crise que ninguém esperava, uma conta que surge do nada e, de repente, parece que o chão some dos nossos pés. É essa ansiedade financeira que serve como ponto de partida para a nossa conversa de hoje. Então, qual que é o nosso plano aqui? Primeiro, a gente encara de frente o problema da incerteza. A partir daí, vamos construir uma base com 4 princípios bem poderosos. O primeiro é sobre ser totalmente honesto consigo. O segundo, sobre aquela batalha clássica entre o que a gente precisa e o que a gente só quer. O terceiro muda o foco para fora e o quarto é sobre o poder do trabalho consistente. E no final, a gente amarra tudo com uma reflexão que pode mudar a nossa perspectiva. Vamos lá. Ok, vamos começar pelo começo. Como é que a gente acha um porto seguro quando a maré da economia parece tão agitada? A primeira ideia que o material traz é que a estabilidade começa, na verdade, com um novo jeito de olhar para as coisas. Pensa assim, de um lado, o caos, do outro, a clareza. A ponte que liga esses dois pontos, segundo a fonte, é uma estrutura de princípios. A proposta é que, mesmo no meio da confusão, é possível sim gerenciar o dinheiro com uma sensação de paz e confiança, e não só com base em planilhas e cálculos frios. E qual seria o primeiro pilar dessa ponte? É algo que parece bem simples, mas que talvez seja o mais difícil de todos. Olhar no espelho e fazer uma autoavaliação financeira 100% honesta. Parece óbvio, né? Mas olha, esse é o alicerce de qualquer mudança. Sem um diagnóstico sincero da nossa situação financeira, sem disfarces, sem desculpas, qualquer plano que a gente construa vai estar em terreno frouxo. É o primeiro passo essencial para assumir o controle. E este versículo de Provérbios vai direto ao ponto. Ele fala sobre 2 armadilhas bem comuns: a da pessoa que tem pouco e finge ter muito, e a da que tem muito e finge ter pouco. Nos 2 casos, a pessoa está presa numa ilusão que impede qualquer progresso de verdade. Então, qual é o antídoto para essa pretensão toda? É o contentamento. Essa passagem sugere algo bem radical. Se as nossas necessidades básicas, como comida e roupa, estão atendidas, a gente já tem o suficiente para estar satisfeito. E partindo dessa base de gratidão, fica muito mais fácil ser honesto sobre todo o resto. Certo, uma vez que a gente é honesto sobre o que tem, o próximo passo é ser honesto sobre para onde o nosso dinheiro está indo. E isso nos leva a uma distinção fundamental que todo mundo enfrenta no dia a dia. A fonte nos dá uma ferramenta incrivelmente simples, mas que pode mudar tudo: um filtro. Antes de passar o cartão ou de clicar em comprar, a sugestão é parar um segundinho e fazer esta pergunta: isso é uma necessidade real ou é só um desejo? E aqui a diferença fica bem nítida, né? De um lado, o que nos mantém de pé, seguros. Do outro, aquilo que nos dá prazer ou status. A grande disciplina e o grande desafio na nossa cultura de consumo é justamente saber diferenciar um do outro no calor do momento. E essa sabedoria antiga resume tudo de forma perfeita. Ela nos apresenta 2 personagens: o sábio, que poupa e tem recursos para o futuro, e o tolo, que consome tudo na hora. A questão é, qual deles a gente está escolhendo ser a cada decisão de compra? Bom, depois de organizar a nossa casa por dentro, com honestidade e disciplina, o próximo princípio nos convida a abrir a janela e olhar para fora. A gestão financeira, por essa perspectiva, não é um ato solitário, não. A ideia aqui é transformadora. Ser bom com dinheiro não é só sobre acumular para si. É também sobre desenvolver uma sensibilidade para as necessidades que estão ao nosso redor e usar nossos recursos para fazer a diferença. A generosidade, veja só, faz parte da equação financeira. E essa forma de enxergar a generosidade é muito poderosa. Este versículo basicamente diz que quando a gente ajuda alguém, não estamos perdendo dinheiro, mas sim emprestando a uma fonte que garante o retorno. Isso muda completamente a nossa mentalidade, né? De um jogo de perde-ganha para uma visão de abundância, de circulação. Certo. Já falamos sobre como gerenciar e como compartilhar nossos recursos. Mas como é que a gente gera esses recursos? Isso nos leva ao último princípio, que tem tudo a ver com a nossa atitude em relação ao trabalho. Em momentos de aperto, é muito tentador olhar para aquele caminho que parece mais fácil, o atalho, não é mesmo? A fonte reconhece essa pressão para buscar soluções mágicas, aqueles esquemas de ficar rico rápido. Mas a sabedoria deste provérbio não deixa nenhuma dúvida. De um lado, o trabalho duro, consistente, que leva à fartura.
Do outro, a perseguição de fantasias que leva a um beco sem saída. A escolha entre cultivar o próprio campo e correr atrás de miragens é bem clara. E diligência é muito mais do que só suor, é sobre a qualidade do nosso esforço. Cada um desses pontos, pontualidade, integridade, excelência, constrói o caminho para cima. Não são apenas virtudes, a fonte diz que são os degraus que nos levam a novas e melhores oportunidades. Então, a gente passou por honestidade, disciplina, generosidade e diligência. Mas o que une todos esses princípios tão práticos? Qual é a base que sustenta tudo isso, especialmente quando as coisas ficam difíceis? E aqui está a âncora final. O material sugere que, no fim das contas, a nossa segurança mais profunda não vem dos nossos planos ou do nosso esforço, por mais importantes que eles sejam, vem desta promessa, de uma presença constante que não depende do nosso extrato bancário. É uma confiança que vai muito além dos números. E isso tudo nos deixa com esta pergunta fundamental, que volta lá para o coração de tudo que a gente discutiu. Qual é, de verdade, a linha que separa o que a gente precisa do que a gente apenas quer? A resposta a essa pergunta, segundo a fonte, pode ser a chave não só para a saúde financeira, mas para uma vida com mais propósito e mais paz. A reflexão fica com a gente.